Pessoal, primeiramente bom dia, graça e paz. Eu ia gravar essa live, mas ao mesmo tempo tava com vontade de chupar manga. Com vontade enorme de chupar manga, eu tô aqui chupando manga aqui, né, mas vou gravar a live chupando manga. Vocês me desculpam, mas vai ser assim. Eu vou deixar um pouquinho ela aqui de lado. Ô manga docinha, ô delícia. Fazer como Inácio Félix, ô delícia. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o desânimo. O desânimo que bate quando nós se preparamos para fazer a obra de Deus, né? As provações e as lutas que aparecem do dia a dia. É isso. Para que a gente não se achegue à casa de Deus. Porque tem algo que é espiritual, né? Que as pessoas não percebem. Porque você já prestou atenção que quando você tira tempo para fazer qualquer coisa que não é as coisas de Deus, que você tira tempo para você fazer, você não tem desânimo, você não tem cansaço, não é isso? Você não dá sono. Agora experimenta ir para a casa de Deus, né? Ainda ontem eu estava conversando com a Adriana, né, sobre isso. E a gente já estava pronto para ir. Já estava pronto para ir. Aí ela ficou dizendo assim, sei lá, eu não estou sentindo assim bem, não estou sentindo assim com muita vontade de ir. Eu falei assim, pela carne, Adriana. Pela carne, se tu for fazer a vontade da carne, tu fica deitado em cima de uma cama, né? Fica deitado em cima de uma cama, sem se levantar. Porque a nossa carne, ela só tem preguiça de fazer o que é certo fazer. Mas parece que faz coisas erradas, né? Porque experimenta pegar uma Bíblia para ler. Na hora, antes de você abrir ali, para você fazer sua leitura, a boca foi logo assim. Dá logo aquele cansaço, aquela falta de energia. Coisas espirituais. Às vezes você tá todo empolgado para ir para um culto. De repente bate aquele desânimo para você não ir. Bate aquela sensação ruim, que nem eu já tive, que nem a Adriana já teve. Para que a gente não vai chegar na casa de Deus. Mas eu aprendi. Quando vem esse desânimo, eu aprendi a repreender. Ontem mesmo a gente tava todo empolgado, ela falou assim, rapaz, tô com muita vontade de ir, tô sentindo uma sensação ruim, estranha. Como se não fosse pra mim ir, um negócio assim pedindo pra mim não ir. Eu digo, tá repreendido em nome de Jesus. A gente vai sim. Em nome de Jesus a gente vai sim. Tá repreendido. E fomos. E foi bênção. É isso, foi bênção, né? Eu já fui para cultos em Itaperoá, passando uma aprovação tremenda, você não tem ideia não, né? A minha primeira ida, né? A minha primeira ida de culto à igreja Pentecostal Ebenezer, pegou mesmo no dia em que estava tendo o Enem. E nesse dia que estava tendo o Enem, né? Adivinha o que é que aconteceu, né? A moto apareceu do nada, problema, né? No aro, do nada, foi boazinha daqui pra lá, do nada, antes de chegar lá, como se fosse uma coisa para impedir dela chegar e fazer a prova do Enem. E eu passei uma luta terrível, para remendar esse pneu, né? A cama de ar não prestou, o raio se soltou, era perfurado na cama de ar, aquele fuzuê. Essas coisas não estavam dando certo. Aí eu entendi aquilo como uma aprovação, né? E depois, com muito tempo que meu sogro teve que ir lá em Itaperoá, tava no sítio, teve que ir lá para me socorrer, para me ajudar. Depois que foi resolvido, que a moto foi consertada,
Ele disse assim: vocês agora vão para casa, né? Olhei assim, eu digo: para casa? A gente não veio só com o propósito de Adriana fazer o neném, a gente veio com o propósito de ir pro culto. Não, senhor. Depois de uma aprovação dessa, depois de eu passar de uma aprovação dessa, eu pegar e ajeitar a moto e ir pra casa? Não. Isso é para não me chegar até a igreja, né? Eu que não sou besta nadinha. Quando ia chegando, se aproximando de chegar em Itaperuá, que a moto fez isso, passou uma pessoa, mandei a Adriana aí. Fui em cima do tanque da moto até chegar em Itaperuá. Depois cheguei em Itaperuá, né? Foi uma dificuldade enorme, mas resolvi. Muitas vezes na vida da gente aparecem empecilhos para que a gente não chegue até a casa do Senhor, né? Ontem nós fui para Itaperuá e foi bênção do céu. Deus falou tremendamente, certo? A igreja pentecostal é uma igreja pequenininha, mas é uma igreja de um povo acolhedor, mas é uma igreja de um povo que anda com sinceridade na presença de Deus, né? Um povo que busca fazer a vontade de Deus, e o poder de Deus se manifesta na simplicidade, na humildade, né? E Deus falou tremendamente ontem. Algumas coisas eu tomei para mim, algumas coisas eu acredito que a Adriana tomou para ela, mas a gente viu o quanto Deus falou, né? Poderosamente, o quanto Deus nos usou poderosamente naquele lugar. Mas eu quero falar o seguinte: não deixe o desânimo lhe entristecer, não. Não deixe as provações te parar pelo caminho, não. Viu? Porque se a moto não prestasse para nada, eu tinha coragem de pegar ela, deixar ela num canto e ir até a pé. Mas nada me impediria. Viu? Nada me impediria. Eu fui convicto, né? O diabo não quer que a gente chegue até a igreja. O diabo não quer que a gente ore. O diabo não quer que a gente leia as escrituras, que a gente congregue, que a gente faça a vontade de Deus. E a gente não pode desanimar. Se tiver fraco na fé, né, é procurar se animar, é procurar buscar mais, não é isso? É procurar reativar a fé. Você só não pode desistir. Ah, tô fraco na fé. Quem é que não fica fraco na fé? A gente fica. Mas o problema não é ficar fraco na fé. O problema é que a pessoa, às vezes, só busca se alimentar das coisas do mundo, dos lixos, das porcarias que o mundo oferece, né? E muitos passam o dia todo, ó, mesmo assim, ó, na tela de um celular em Kawaii, na tela de um celular em TikTok, em novela, em série, né? E muitas coisas. O problema é não tirar um tempo para Deus. O problema tá naqueles que enfraquecem e desanimam, é por causa que eles se esfriam, certo? Eles se esfriam na fé e param, simplesmente param. E eu sou uma pessoa que eu não aceito eu esfriar. Eu não aceito eu esfriar na fé. Quando eu vejo que eu tô enfraquecendo um pouquinho assim, tô ficando sem orar, sem meditar na palavra, ou não tá batendo desejo assim de eu cantar um hino ou de eu estar na igreja, eu procuro fazer coisas assim para alimentar, me alimentar do alimento espiritual, me fortalecer, eu me revisto das coisas espirituais. Aí, quando pensa que não, que eu me fortaleço espiritualmente, eu fico uma pessoa assim que cão nenhum do inferno derruba. Ô glória, eu vou até chupar um pouquinho, uma manga aqui agora. Essa manga tá tão docinha. Tô gravando a live e chupando manga. Ganhei umas mangas aqui, virado de Socorro. Socorro mandou umas mangas bem docinhas. Eu tô tentando resistir aqui pra poder gravar lá sem chupar elas, mas tá muito doce, tá muito doce. Culto ontem foi maravilhoso. Se você não conhece a igreja pentecostal Ebenezer, procure conhecer, né?
Não estou aqui para desfazer de nenhum ministério, mas é uma igreja simples, né? Tem muita humildade, que tem pessoas compromissadas com o Evangelho, tem guerreiros, né? Que dia após dia lutam para fazer a vontade de Deus, se esforçam, a gente vê o esforço, a gente vê cada um que faz parte dessa igreja, a dedicação, não é isso? O acolhimento, a dedicação, o esforço de cada um. E o resultado é Deus se manifestar poderosamente. Ontem, pela primeira vez, eu adorei a Deus, uma Adriana lá. E quando foi hoje, o inimigo... Não, tô brincando, pessoal. Creio eu que foi assim por causa da friagem, né? A gente veio de moto. Ontem tava uma beleza. A garganta destravada. Já hoje amanheci nariz entupido. Aquela voz de William Bonner, do Jornal Nacional, desde logo cedo da manhã. E nariz entupido. Eu tava falando até pro bispo aqui. Rapaz, tô meio derrubado. Junto eu tava uma benção aí louvando e adorando a Deus. Hoje eu tô derrubado. Então, meus amigos, é isso. É particularmente isso. Não se pode deixar o desânimo bater na nossa porta. Bater na nossa porta e a gente, quando ele bater, a gente simplesmente nos acomodar. Ah, tô desanimado, não tô bem, não vou pra igreja hoje, não tô bem. Tá doente? Não, porque sei lá, muricido. Vá. Vá que Deus vai te dar vitória. Venha pra igreja Pentecostal Ebenezer que Deus vai te dar vitória lá. Eu tive dias aqui onde eu testemunhei pra Adriana e eu falei pra ela. Teve um dia que eu tava deitado aqui na cama, descansando assim. Eu não sei se era hora da meia-dia, hora de tarde, não sei informar a hora direito. E eu tava com a sensação de morte terrível. Uma sensação assim ruim. Aquela frieza, aquele suor frio. Assim, com energia assim estranha. Como se fosse acontecer alguma coisa ruim comigo assim. Como se tivesse um espírito de morte próximo de mim, né? Eu relatei aqui para Adriana. Eu relatei para ela que eu escutei uma voz. Uma voz falando que tinha chegado a minha hora, né, Pi? Olha como é as coisas. A voz de Satanás mesmo. Ou do espírito de morte, né? E uma voz bradou, dizendo que tinha chegado a minha hora, né? E eu fiquei com aquela intuição forte, né? Repreendi, né? Eu senti que não era aquele, não era de Deus. Digo, beleza, tá bom. Sabe o que é que eu fiz? Liguei a caixinha de som, botei um playback aqui, fui adorar a Deus. Quando eu começo a adorar a Deus, aquela sensação, ó, sumiu, evaporou, foi pros quintos dos infernos aquela sensação. Não ficou aqui não, graças a Deus, glória a Deus. Por isso que eu digo, muitas das vezes, muitas coisas são espirituais e a pessoa não entende. Ah, eu tô cansado, parece que eu trabalhei o dia todinho. É um cansaço no corpo. Não tenho um ânimo pra nada. Olha e repreenda, viu? Sem mentira nenhuma. Eu conto isso aqui pra edificação. Eu comecei a adorar. Me sentindo naquilo ali. Eu comecei a repreender e adorar. E eu fiquei, ó. Passou como se eu não tivesse tido nada. Tá certo? Pra você ver o poder da adoração. O poder da fé. Então eu conto esse testemunho aqui para vocês, para que vocês edifiquem a fé de vocês, certo? Não desiste das coisas de Deus. Se tem ânimo muitas das vezes para fazer o que não é da vontade de Deus, mas busca, né, ter ânimo para fazer as coisas de Deus, tá certo? Porque nós em outra época, quando a gente não tinha confessado a fé em Cristo, a gente não se dedicava para cantar a música do mundo. A gente não se dedicava para ir a uma festa, passar uma noite todo dia numa festa, sentindo frio, bebendo, fumando, ou muitas das vezes se prostituindo, fazendo o que não deve, ou caçando até mesmo confusão.
Porque a gente não se dedica às coisas de Deus. E a gente sabe que é para Deus, não é para o mundo. Quer dizer, quando a gente... Às vezes quando eu escuto uma pessoa dizer assim, eu não tô com ânimo nenhum, tô com um pressentimento mal, não quero ir não. Eu olho assim e digo, deixa de frescura, rapaz. Deixa de frescura. Bora caminhar, repreende isso. Oxe. Se fosse pro mundo, para as coisas do mundo, tu tava fazendo. Então temos que ter ânimo, certo? Temos que... A palavra que nós recebemos ontem no culto, teve uma palavra lá, não sei se foi o bispo que falou, ou se foi o irmão que falou, né? Mas teve uma palavra lá que essa palavra ela entrou na minha mente e ficou. Esforçai-vos. A palavra esforçai-vos. A gente tem que se esforçar. Tá certo? A gente tem que se esforçar. Se fosse para não me ir para a igreja, né, eu podia botar desculpa, porque eu moro aqui em Parari, e a igreja que eu congrego lá em Itaperuá, né, sei quantos quilômetros, né, a dificuldade, às vezes não tenho combustível para botar na moto. Mas e antes? Antes, quando tinha moto, eu não tomava moto emprestada e ia para Itaperuá. Antes, quando não tinha moto, eu botava gasolina na moto de alguém, tomava emprestado, pedia pro sogro ir levar. Agora, porque Deus me abençoou com a moto, por que eu não vou? Então, nós aqui botamos as dificuldades, né? O inimigo já trabalha na parte do desânimo, né? Ele trabalha 24 horas para nos desanimar, para nos enfraquecer. E a gente, muitas das vezes, acaba indo na dele, não percebe o trabalhar do adversário. E quando defende, é uma pessoa assim parada, desviada, né? Sem sentir vontade, o prazer nas coisas de Deus, né? Então essa mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde. Deus, ele quer que você caminhe, ele não quer ver você parado. É para caminhar, é para marchar, tá certo? Deus, ele é aquele que abre o caminho, né? Ele abre caminho onde não tem. Deus, ele abriu o mar vermelho para seu povo passar, tá certo? Ele abre o caminho onde não tem, para te abençoar. Mas ele quer que você faça o quê? Caminhe. Caminhe e apenas confie nele.